Está começando mais um Talk da Saúde, um lugar para a gente conversar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, Edma Alves aqui, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Agradecendo sempre quem chega. Rafa, a gente tem recebido bastante gente nova, nosso número de seguidores está aumentando, então sejam bem-vindos a esse nosso lugar de conversar, de bater papo sobre saúde, e continuamos pedindo para você compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas possível. Assim você inflama para a plataforma que você está gostando do nosso conteúdo. Além de seguir, apertar o botão de notificação, seguir, avaliar 5 estrelas. Faça o máximo de interação possível com a plataforma que você puder, que assim você ajuda a gente. E se lembrando, Edma, a gente está gravando esse episódio antes, né? Vocês sabem que nossos episódios são gravados. E a gente já está em 2022. Esse episódio vai ao ar em janeiro. 2023. Então a gente está abrindo... Para você que está ouvindo a gente. Esse é o 1º de janeiro? Esse é o 1º de janeiro. Feliz ano novo, chave de ouro, hein? Pessoal. bom assunto aí para abrir a cabeça, refletir para esse ano. E hoje o primeiro episódio de 2023, abrindo com chave de ouro, é um assunto onde é necessário falar, porque está chegando com força total. Aqui no Brasil a gente ainda não sabe, por isso que o convidado está aqui para explicar para a gente. Mas lá fora tem muita gente fazendo isso. E vamos falar logo direto qual é o assunto, né? As pessoas já devem estar assim, meu Deus, o que elas vão falar? A gente vai falar, galera, sobre o uso de psicodélicos na psiquiatria. E por isso a gente trouxe um especialista, médico, psiquiatra, Dr. Diogo Lara, para poder ajudar a gente a entender o que está acontecendo, o que tem de estudo, quais são as expectativas para o futuro com esse uso dessa terapia. Então, Dr. Diogo, seja muito bem-vindo ao Talk da Saúde. A gente agradece demais a sua disponibilidade. A gente sabe que você é um cara super ocupado, então a gente dá muito valor a isso. Queria, por favor, que o senhor se apresentasse para quem está nos ouvindo e já emendasse por que essa terapia de psicodélicos te chamou a atenção. Olá a todo mundo, e é um grande prazer estar aqui no Toque da Saúde, Rafa, Edma. Bom, eu sou neurocientista, minha formação básica é neurociência, depois psiquiatria e depois terapias em geral. Eu me tornei terapeuta muito porque eu entendi que a terapia é o lugar de cura. E os psicodélicos me chamaram a atenção porque eles eram potencializadores do processo de cura. Eu venho trabalhando há muito tempo com terapias de processamento de memórias, que no meu ponto de vista são as terapias mais inovadoras, mais impactantes que existem, ainda pouco conhecidas, entre elas o EMDR, Brain Spotting, experiência somática e a abordagem integrada da mente, que é a versão que eu criei. E o que eu percebi é que os psicodélicos poderiam contribuir para esse processo de cura que acontece na terapia. E, na verdade, hoje, quando se fala em psicodélicos, é importante frisar: uma coisa é a substância, outra coisa é a terapia assistida pela substância, né? Tem várias substâncias diferentes e indicações diferentes dessas terapias. Então, o que me chamou a atenção foi isso, né? Se tem oportunidade de cura, eu tô lá, né? Eu sou muito da fronteira, né? Eu geralmente estou alguns anos na frente. Então, comecei a trabalhar, por exemplo, com ketamina, que hoje é considerado mais ou menos, né, um psicodélico. Já vão entender o que significa isso, né? Em 2012. E depois com cogumelo mágico, em 2016, né? E eles produzem, na verdade, o que se chama de um estado não ordinário de consciência. Eu acho que essa é a melhor definição, né, que se chama em NOSC, em inglês, né, Non-Ordinary States of Consciousness. E acho que ao fazer isso, ele dissolve um pouco o ego, nos dá acesso a outras dimensões da nossa mente, onde o processo de cura, o processo terapêutico pode acontecer. Interessante. Como a Rafa falou, a gente tem próximos da gente pessoas que já experimentaram, não sei se é a palavra, mas já tiveram contato com essa terapia. Mas eu queria voltar um ponto antes de dúvida mesmo, doutor. O psiquiatra, ele é muito conhecido e as pessoas vão até ele muito pelas questões medicamentosas, né? Para você ser um terapeuta, você fez outras formações? Você fala de terapia, é um acompanhamento? Porque quando essa ideia da cura, né? Eu não sei se é diferente. O que eu estou querendo dizer? Eu não sei se todos os psiquiatras vão em busca disso. Quase nenhum vai. Então não foi uma estranheza à toa, né, da minha parte aqui agora. Infelizmente, o establishment da psiquiatria está muito
comprometido com fármacos, com psicofármacos, os quais eu prescrevi muito na minha vida, mas os psicofármacos tradicionais, eles tendem a reduzir a experiência psíquica. É mais ou menos assim, vamos reduzir um pouquinho a quantidade de coisa que está acontecendo, de emoções, de movimento, aí que vai ficar mais fácil de organizar. Alguns remédios claramente são mais amortecedores mesmo. Então, se a coisa está ruim, eu amortecer aquele ruim vai ficar menos ruim. Mas, realmente, os remédios psiquiátricos, eles não são particularmente eficazes. É importante deixar isso claro. Quando diz, um antidepressivo e tal, toma remédio, acabou a depressão, isso é verdade para 1 em 5 casos. E 2 em 5 vai melhorar alguma coisa e 2 em 5 não respondem. É assim que é a psiquiatria, infelizmente. A vantagem dos antidepressivos, por exemplo, em relação ao placebo é ínfima. Um pouquinho, se fosse uma corrida de cavalo, ela ganhava com um corpo de vantagem. Então, assim, a psiquiatria, ela é falha, ela é bastante limitada. E ela está muito nessa coisa de controlar sintomas. E a terapia, a psicologia, ela nunca foi orientada só para controlar sintomas. A orientação da psicologia e das psicoterapias em geral é buscar alguma coisa mais profunda e mais resolutiva. E cada linha com a sua estratégia. E tem diversas linhas e diversas estratégias. E eu estudei realmente muitas dessas linhas desde que eu comecei a fazer psiquiatria. Então aí tem uma questão. O psiquiatra pode também estudar a parte da psicologia. E a psicólogo que não pode prescrever remédios. Então, geralmente os psiquiatras estão prescrevendo remédios e os psicólogos fazem terapia. Alguns psicólogos podem indicar algum suplemento, alguma coisa assim, mas essa é a distinção geral, né? Mas eu sou médico, então o psiquiatra é o médico da alma, né? E eu tenho a minha visão, eu sempre procurei como médico trazer o melhor para o meu paciente. O melhor para o meu paciente não é, na minha visão, ficar em atendimento a vida inteira, pegando receita lá a cada 2, 3 meses. Era como é que eu resolvo essa questão. E como é que eu cheguei nisso? A razão é bem simples. Eu não sabia que podia se curar grandes coisas. Até que eu passei por um estresse pós-traumático em 2010 e encontrei nessas terapias de processamento de memórias a cura, né? Então eu comecei a fazer, ali virou tudo, né? Disse, opa, existe algo aqui, pela minha experiência pessoal, algo que me abriu uma percepção muito diferente do que eu vinha assistindo antes, de psicanálise, de terapia cognitivo-comportamental, ou das novas linhas de terapia cognitivo-comportamental e dos remédios. Ali eu senti que tem algum caminho, a cura é possível, né? Eu já tinha tido alguma coisa, alguma vista disso em um retiro ou outro que eu tinha feito na Índia e tal, mas não era algo sistemático que eu conseguia realmente compreender e aprender, né? Então, ali eu passei a ser um obstinado em estudar a nova psicologia, vamos dizer, uma psicologia muito sofisticada, com bastante base em neurociência, bastante base no afeto também, no processo. E isso revolucionou meu consultório. Eu passei a testemunhar processos de cura, passei a mais tirar remédios do que colocar remédios nos meus pacientes. E as outras, então, a primeira revolução foi as terapias de processamento de memórias, depois foi a ketamina em 2012, quando eu comecei a prescrever ketamina sublingual em vez de injetável. Isso foi uma revolução. Eu publiquei o primeiro artigo em relação a essa estratégia, inclusive, que hoje é a base de protocolos de algumas empresas pelo mundo aí que estão usando sublingual. E em 2016 os cogumelos, né? Então, que daí é um outro mecanismo de ação, né? Daí depois experimentei ayahuasca, experimentei outras coisas, o achuma. A gente pode falar, tem vários, né? Experimentei bufo-ovários, enfim, alguns eu prescrevo, outros não, enfim, faço retiros, enfim. Então fui abrindo as minhas experiências, né, pessoais e como médico e como psicoterapeuta, né? Então, mas é importante entender isso. Uma coisa é experimentar você pode tomar um cogumelo e ir para a natureza ou ir para uma festa, enfim, né? Isso você está experimentando, né, alguma sensação do psicodélico, vou dizer. Mas eles estão sendo realmente usados como ferramentas, né, como veículos, potencializadores do processo terapêutico, né? Daí no contexto onde se usa, então, os psicodélicos é muito importante. Legal, você usa muito uma palavra que é a cura, que não é muito comum quando a gente fala principalmente de alguns distúrbios, podemos dizer, mentais, alguma coisa assim. Faz a diferença, por exemplo, existem curas para alguns distúrbios e outros não, ou o uso de psicodélicos ele se encaixa e ele tem realmente esse poder de cura? Em todos os outros, por exemplo, uma depressão. Depressão, para mim, a grande parte dos casos é curável. E vou dizer quais são os que eu não entendo como curáveis ainda. Esquizofrenia, um transtorno mais grave, psicótico,
Eu diria que a psicose é onde os remédios psiquiátricos brilham. É muito difícil você controlar uma psicose sem os remédios psiquiátricos. Foi um avanço absurdo. O grande avanço da psiquiatria foi esse, que existiam milhões de pessoas em manicômios, presos, enfim, lá era um horror, e o remédio trouxe essas pessoas para a comunidade, para as famílias de novo. Ainda com sintomas, ainda com alguns prejuízos, mas mudou totalmente a sociedade, esses remédios. Os que têm transtorno bipolar do tipo 1, que também é um quadro que muitas vezes também é acompanhado de psicose, de estar fora da realidade, enfim, também eu diria que não tem cura. Até hoje, ele precisa de remédios como estabilizadores de humor antipsicóticos, tá? Então, isso aí estamos falando de em torno de 2% das pessoas. 0,7% mais ou menos de esquizofrenia, 1,5% de transtorno bipolar do tipo 1. Quadros de autismo grave também, claros, assim, também não tem, que também é uma fração mais ou menos por aí. Não diria que tem cura, e tem... O que mais que eu diria aqui? Esses são os principais, né? Agora, o resto todo chamado das neuroses, né? E aí, depressão, transtornos de ansiedade, enfim, abuso de substâncias, quase tudo tem cura. Se vai chegar na cura ou não, são outros 500, né? Porque tem que fazer os processos e a pessoa responder ao tratamento curativo também, né? Porque nem todo mundo responde, mesmo que existam tratamentos curativos muito bons, nem todo mundo responde, né? Mas a maioria das pessoas que fazem o processo profundo terapêutico de processamento de memórias com profissionais bem habilitados que vão realmente no fundo da dor, como eu digo, que é onde a mágica acontece, dessa cura, precisa ir lá no fundo da dor. É lá que faz a virada de chave, né? E esse fundo da dor está na história da pessoa. Então a gente vai atrás da história da pessoa e vai ver onde é que estão realmente as dores. Os transtornos psiquiátricos não vêm do nada. Agora acordei e estou com depressão. Entende? Porque é genético. Isso é uma balela. Os que eu falei que não são curáveis têm uma base genética forte. E por isso não são curáveis, na verdade. Os outros todos, drogadição, depressão, ansiedade, enfim, é menos de 50%. Bipolaridade tipo 2 também é curável, borderline é curável. São quadros que, sabendo utilizar as ferramentas que existem hoje, as terapias todas que tem, muitos desses casos vão ser curados. E uma dúvida, mas eu sei que eu estou falando uma coisa, que se tiver psiquiatras aqui ouvindo, opa, como assim curável? Esse cara está falando uma bobagem, né? Não estou falando uma bobagem, estou falando algo que eu venho testemunhando há 12 anos, né? E que tem alguma evidência científica mostrando isso, principalmente com a terapia do MDR e agora com a terapia dos psicodélicos, né? Mas outras terapias não tão estudadas cientificamente, clinicamente, são absurdamente eficazes. E daí entra uma questão de tempo até a ciência acontecer, né? Que é a mesma coisa do psicodélico. O psicodélico não passou a ser eficaz agora. Eu já sabia que era eficaz há pelo menos 50 anos. E antes disso, né, enfim, toda a cultura que tem aí milenar de psicodélicos. O que está acontecendo agora é que a ciência está chegando nele. A ciência está chancelando esse processo, né, e trazendo alguns balizadores, assim, alguns rigores assim, de protocolos. Mas não a ciência não tornou isso eficaz. Era eficaz e a ciência só está chancelando isso. Então, essas outras terapias que eu estou falando também é assim. A ciência ainda não chegou lá, mas elas funcionam. Quem sabe enxergar uma pessoa que está mal e depois ela fica bem, que é o que o psiquiatra deveria fazer, sabe que é quando a pessoa está curada ou não. Então vamos entrar, doutor. Eu queria que você explicasse, você já falou um pouco o efeito bem rápido aí que eles podem causar, os psicodélicos, mas queria que você explicasse se tem classificação por tipo, não sei como isso é, e começasse a falar um pouco do que eles causam na gente e quais são as vantagens, por favor. Isso, existem diversos tipos, né, de substâncias que induzem alterações de consciência, né? Mas aí não estamos colocando álcool. O álcool também faz isso. Está falando mais do ponto de vista de expansão de consciência. Então, os clássicos, vamos dizer assim, dos psicodélicos, seria o cogumelo mágico, que tem a substância psilocibina, o LSD, que é uma substância sintética, né? O ayahuasca, que tem DMT, dimetiltriptamina. Esses são os principais que agem todos num receptor de serotonina chamado 5-HT2A. Principal mecanismo de ação desses psicodélicos, né? Agora, abrindo um pouquinho mais o leque, né? Perto deles tem a Huachuma, ou São Pedro, que é um cacto, ou o peyote, que tem mescalina, tanto o São Pedro, que é a Huachuma, quanto o peyote, são dois tipos diferentes de cacto que tem a mescalina. Também tem um efeito nesse receptor que eu falei, mas é um pouco diferente. Ele age mais pelo corpo e não tanto pelas imagens e tal. Um pouco diferente. E
ampliando mais aí, a gente... aliás, um outro nome que se usa para psicodélicos é enteógenos, né? São veículos, vamos dizer, eles vão gerar a experiência de você encontrar o teu Deus interno, de dentro, tel de Deus, né? Você se reconhecer como vamos dizer, uma manifestação do divino, né? Então, ampliando um pouco mais, a ketamina ou cetamina, é um outro mecanismo de ação via glutamato, que é um outro neurotransmissor, mas ele também faz esse processo de alteração de consciência diferente, não é colorido como os outros, ele é mais preto e branco, como eu chamo, e eles são, em geral, o que eles conseguem fazer é dissolver um pouco o ego, deixar o ego mais relaxado e você entra mais num espaço mais onírico, onde as associações são mais frouxas, você consegue olhar os fenômenos com outra perspectiva, você tem um acesso diferente também às sensações do seu corpo, enfim, e eu digo que isso aumenta o RAM do nosso computador, entende? Você consegue... O chip e o RAM potencializam, onde você consegue fazer associações, enxergar as coisas de um outro ponto de vista, um ponto de vista mais global, que acessa mais a sabedoria, que está menos preso, menos refém do ego. Então a gente chama de egolítico. O ego é o que nos separa, né? Eu estou aqui nas minhas defesas do ego, o meu pensar, fazer, controlar, a minha identidade, e daí quando se dissolve isso, você fica menos identificado com esses registros e você conecta mais com algo mais amplo, né? E aí tem essa fronteira com a espiritualidade. Daí com Deus, com o divino, com o todo, com o oceano de amor, com o universo infinito de amor, com o todos somos um, enfim, ou seja, você vai passando a ter experiências diferentes, né? E também você pode entrar, e a terapia assistida pelo psicodélico vai conduzir a isso, a entrar nas suas dores mais profundas, porque é lá que então você está munido, né, de uma capacidade mais profunda de entendimento e de acesso ao seu corpo, às suas emoções, com menos julgamento, menos refém disso, então você tem mais conforto e segurança, digamos assim, para acessar essas grandes dores e limpá-las, né? Resolvê-las internamente. E por isso que eles produzem fazem um efeito terapêutico prolongado, né? Ou seja, você resolve aquelas questões, você sai da sessão muito melhor, levam ainda algumas horas, eventualmente alguns dias, para integrar isso tudo, mas você vai para um outro patamar de saúde mental, e esse patamar fica um bom tempo, depois você pode fazer de novo uma outra sessão, enfim, né? Mas você tem um shift, né? Uma mudança radical de estado mental e de perspectiva das coisas, que você está num outro lugar. E por isso que é um processo curativo. Não só curativo dos males, né, como dos transtornos e tal, mas curativo da nossa humanidade adoecida. Porque a gente tem uma humanidade muito adoecida. Uma visão muito restrita das coisas, a gente foi muito condicionado, muito encaixotado, muito domesticado. E essas terapias psicodélicas nos desencaixotam, nos trazem mais um lado mais natural, mais orgânico, mais selvagem, né? E mais conectado com nós mesmos, com os outros, com a natureza. É algo que acontece bastante, o relato de se sentir mais conectado com a natureza e também com o divino. Só o uso do psicodélico por si só, ele já é terapêutico ou precisa de uma condução de uma outra pessoa, de um especialista? Porque pelo que eu estou entendendo, ele é terapêutico. Só que, estou sendo bem didática e me corrija se eu estiver errado, ele age nos neurotransmissores, não é isso? Isso que você está falando para mim. Sim, nessa ação ele amplia a consciência e você fica mais aberto ao que está acontecendo no seu entorno. Tá. Se esse entorno for terapêutico e eu vamos dizer que eu esteja na natureza, estou lá num jardim, no campo, enfim, daí eu tomo um psicodélico e fico ali viajando, como dizem. Isso pode ser terapêutico, sim, tá? Diferente de que se você tomar e for para uma balada. Provavelmente na balada não vai ser terapêutico. Você pode até curtir, enfim, o que for. Mas não vai ser terapêutico. E se você estiver, né, num lugar, né, com um contexto, um cenário e com a proposta terapêutica e com alguém conduzindo, um guia nesse processo, dando esse amparo, essa condução, daí sim
ali se dá a terapia assistida por psicodélico. Entendi. Mas ele pode ser terapêutico por si só mesmo, porque ele vai jogar você dos lugares da mente, do cérebro, que você não acessa no seu estado ordinário de consciência. A minha dúvida, na verdade, veio de uma experiência que um amigo teve com o uso de ayahuasca. E ele falou isso pra mim, ele descrevendo, ele falou que realmente acessa umas memórias muito profundas, que ele não sabe dizer o que é real, o que não é real. Só que a minha dúvida foi, qual é o limite entre essas memórias que forem acessadas ter um efeito positivo ou um efeito negativo, entende? Você já me respondeu com relação ao ambiente, às pessoas que estão ali para guiar. O processo, aí que é o papel do terapeuta, né? Não só conduzir para esse lugar, basta saber o que fazer com isso, né? Dar o amparo e a condução e a técnica, vamos dizer assim, para que o processo se desenrole. Na terapia assistida por psicodélicos, uma boa parte disso acontece induzido mesmo pelo psicodélico. O terapeuta tem um lugar mais de retaguarda. Nas terapias de processamento de memórias, o terapeuta é o psicodélico. Vamos dizer assim, o terapeuta com a música, enfim, com o processo que vai conduzindo, e vai conduzindo mais ou menos para o mesmo lugar do psicodélico. Não é tão colorido, mas é tão terapêutico ou mais até. Eu, pessoalmente, eu acho que as terapias, pelo menos a terapia que eu faço, e algumas centenas de terapeutas fazem, que a abordagem integrada da mente é tão eficaz quanto psicodélicos ou mais, porque você consegue saber melhor o que está acontecendo a cada momento. O processo tem mais controle, vamos dizer assim. E é o terapeuta que realmente coloca o paciente, né, nesse estado alterado, que é mais sutil do que o do psicodélico, mas ele é profundamente terapêutico, enfim, no corpo, enfim, para traumas, para dramas, para as memórias que a pessoa vivenciou, e poder fazer uma reforma interna dessas memórias e voltar. Então... Pessoal, interrompendo esse episódio, mas é por um ótimo motivo. Agora o Toque da Saúde também tem uma newsletter. Além de entregar conteúdo por áudio, como vocês já estão acostumados aqui no podcast, também faremos um resumo de tudo que está acontecendo de importante no mundo da saúde, e isso pode chegar direto no seu e-mail. Basta você ir lá no site do toquedasaude.com.br e se inscrever. A cada 15 dias você receberá um resumo daquele jeito que você já conhece, com uma comunicação assertiva e simplificada. Você acha que essa barreira, como você mesmo falou, com a espiritualidade, ela mais aproxima as pessoas desse tipo ou afasta as pessoas que têm alguma religiosidade, elas têm um preconceito, elas correlacionam muito pelas pessoas que eu conheço que fazem. As pessoas que eu conheço que fazem são muito, têm uma fé muito aflorada. Eu acho que isso aproxima elas desse tipo. Na sua experiência, você trata isso ou você fala com a pessoa a possibilidade desse tratamento, se você já vê que ela tem uma abertura espiritual, ou isso não faz diferença na sua abordagem? Eu acho que a gente precisa levar em conta as crenças de cada um. Para alguns, isso aqui é uma questão de personalidade. Algumas personalidades têm um viés mais místico, mais esotérico, que estão mais confortáveis com o mistério. E tem personalidades que estão mais céticos, mais analíticos, mais pessimistas em relação a isso, mais ateus, né? Ou agnósticos, enfim. E outras pessoas, enfim. Então isso é uma diferença de personalidade das pessoas. Você me descreveu tranquilamente, já. Então, todo mundo está em algum lugar dessa dimensão, né? Para quem já é mais místico, isso aproxima e facilita, e a pessoa curte e tal. Para quem não é, pode atrapalhar um pouquinho, gerar um pouco de resistência, mas se a pessoa tiver abertura e curiosidade, ela passa a ter uma experiência mais profunda mística, né? Porque hoje tem vários estudos mostrando que essa experiência mística de dissolução, de conexão com o todo, de somos todos um, está muito ligado ao efeito terapêutico dele, né? Porque essencialmente eu acho que porque a gente vai se desamarrando, se desprendendo das amarras do ego, né? Então quanto mais você dissolve, mais você fica refém do ego e das suas mazelas, das suas armadilhas. Então, enfim, eu acho que tem para todo mundo e cada um vai ter a sua experiência, né? Claro que vão ter pessoas que vão abominar, né? Meu Deus, isso aqui tá tomando conta da pessoa, tá, né, enfim. E lembrando, né, que também existem religiões baseadas em psicodélicos, como os norte-americanos, os índios norte-americanos baseados no peyote. Aqui no Brasil, várias religiões ligadas à ayahuasca, enfim, né.
Então, também são religiões, não precisam ser tomadas nesse contexto, isso e do contexto religioso, para deixar bem claro, é legal, né? É totalmente legal. A penumbra está fora desse contexto, assim, tem um limbo aí, né? De que no sentido de como é que está entrando essa questão hoje, mais terapêutica, porque ainda não está chancelado isso, né, como tratamentos oficiais do establishment médico. Né? Acho que o futuro, ao meu ver, de qualquer tratamento, né, com essas drogas, entre aspas, novas, é cada um achar a sua narrativa, né, dentro do uso, para poder chancelar esse uso. Eu lembro que em janeiro, acho que foi janeiro de 2021, teve uma publicação da Nature, onde ela foi intitulada como o êxtase e a psilocibina estão chacoalhando a psiquiatria. Queria que você falasse um pouco para a gente, doutor Diogo, do que está acontecendo na ciência com relação a resultados e indicações para uso. Hoje, o que eles já têm que viram um efeito positivo nessas terapias? Você falou do êxtase, na verdade a gente chama o MDMA, né, que é o princípio ali do... ele também eu estava falando, né, dos diversos substâncias, esqueci de falar do êxtase. Ele, em senso mais amplo, pode ser chamado um psicodélico, ele não é oficialmente um enteógeno, ele é gerador de uma experiência amorosa, né, principalmente, né, e ele hoje a gente chama de um empatógeno, né, ele gerador de empatia e de uma experiência amorosa. Então, e ele é dos mais bem estudados. Então vamos ver o que tem de evidência científica. Para o MDMA, a primeira é uma indicação que deve sair em 2023, uma indicação oficial da FDA, da terapia assistida por MDMA para estresse pós-traumático, transtorno de estresse pós-traumático, tá? Só para deixar uma coisa muito clara, isso não é nenhum breakthrough, assim, meu Deus, agora existe tratamento para estresse pós-traumático. Tratamento para estresse pós-traumático já existe há 40 anos, pelo menos. Só que pouca gente sabia. As terapias de processamento de memória são muito bem estabelecidas, muito mais bem estabelecidas que o êxtase, para fazer tratamento de estresse pós-traumático. Então, o êxtase é mais né, com o MDMA, a terapia assistida para o MDMA, é mais uma terapia que vai resolver o transtorno de estresse pós-traumático, tá? Agora, o êxtase também está sendo estudado para outras coisas. Eu acho que um dos usos mais promissores do êxtase, do MDMA, é em terapia de casal. É uma sessão de terapia de casal onde você consegue dissolver muitas das mágoas, rancores e reconectar o casal. Então, isso eu acho que não está ainda tem poucos estudos, ainda pouca literatura sobre isso, mas eu acho que né, nessa questão do amor que a gente falou, né, é um dos pontos mais estratégicos do MDMA, mais diferenciais dele. Voltando para os outros, para depressão, a psilocibina do cogumelo mágico já tem vários estudos. Começou com estudos em 2016 para pessoas que tinham depressão e ansiedade, as pessoas que tinham um quadro terminal de câncer. Foram as primeiras situações onde foram usadas, com ótimos resultados. No ano passado e esse ano tem vindo aí vários artigos bons para depressão, comparando inclusive aos remédios tradicionais e superando os remédios tradicionais. Também saiu recentemente um de psilocibina com álcool, uma redução muito significativa de uso de álcool, então bem maior do que as terapias tradicionais, né, e os remédios tradicionais e as terapias tradicionais para uso de álcool. Então aí eu tenho bastante promissor, eu já usei também alguns pacientes, é muito interessante. E depressão, essas são as evidências principais também. Depressão, estresse pós-traumático, bem na frente. Dependência. E a dependência química. Da dependência química tem um outro psicodélico, a gente pode chamar de psicodélico também, que é a ibogaína. A ibogaína é talvez um dos mais fortes dele, e tem estudos muito interessantes para uso de ibogaína, principalmente em dependências graves, né, que são difíceis de tratar, de cocaína e opioide. Eles podem, se bem indicado, bem conduzido, podem virar o quadro, assim, realmente curativos, né? Curativos. Então, ou seja, né, esse menu aí está bastante forte. A ayahuasca também tem alguns estudos também para depressão. O efeito parece que dura um pouco menos de tempo,
talvez coincida com o que se hoje prega, né, de tomar ayahuasca a cada 2 semanas nas religiões, né, inclusive para a questão de drogas também. Talvez o efeito menos consistente no tempo, mas também muitas pessoas que passam por uma experiência de ayahuasca, isso muda para o resto da vida, né? Fica uma marca favorável, uma perspectiva nova para sempre, né? Então não é que tenha que ficar tomando sempre. Então os principais usos são esses. Para a ansiedade, a gente tem alguma coisa? A ansiedade para ansiedade tem várias terapias que funcionam muito bem também. O que eu acho que tem um quadro que é muito maltratado, que não responde a remédios normais, responde muito mal. E também a terapia não é fácil, mas ainda responde melhor, que é o toque. O toque tem alguns quadros graves, assim, que eu acho que os psicodélicos têm bastante a acrescentar nesses quadros, sim. Mas ainda poucos estudos. Eu imagino que comparar os efeitos colaterais desse tipo de tratamento com os remédios normais, entre aspas, mais tradicionais, deve ser desleal com os remédios, né? Acontece que são tratamentos muito diferentes, né? Porque você faz uma sessão ali de algumas horas, o MDMA dura ali umas 2 horas, 3 horas mais intensamente, psilocibina 3, 4, 5 horas mais intensamente, todo o processo todo de 6 horas, o Atuma mais umas 6 a 8 horas, a ayahuasca umas 3, 4, mas daí você pode tomar mais dose, passar ali umas 5, 6 no processo. Você faz isso e a gente pode chamar que tem efeitos colaterais ou adversos durante a experiência. Então, na ayahuasca, por exemplo, é comum a pessoa vomitar. Então, mas se coloca essa percepção do vômito também como uma limpeza, enfim. Então, isso faz parte do processo, né? Todos têm a bad trip, pode dar, né? Enfim, então eles têm os seus cuidados. Só que uma vez que você passou pelo processo, você não está tomando mais nada. Então, enquanto que num remédio normal, você está tomando todo dia. Então, se você tem algum efeito adverso, você vai estar todo dia com aquele efeito adverso, né? Então, são outras perspectivas, são outras estratégias, outro paradigma de tratamento. E que eu acho muito necessários e bem-vindos, porque o mundo está muito doente. E a gente precisa de processos de cura e de expansão de consciência, né? Senão a humanidade está presa nas suas mazelas aí e está jogando o planeta todo em perigo, né? E existe alguma contraindicação para algum público? A gente tem que ter bem mais cautela, né? Nos quadros que tem, assim, eu diria que quadros que já tiveram quadro psicótico não deveriam usar, a princípio. É possível que com o futuro algum desses possa ser usado, uma dose baixa, com texto X, ou com remédio, com estabilizado, enfim, talvez se descubra isso, mas hoje a nota de cautela, realmente os quadros psicóticos, quem tem psicose não deve usar, a princípio, né? E também serviria uma cautela para quem tem uma história familiar de psicose significativa, né? Tem 2, 3 pacientes familiares com quadro psicótico. Eu não iria para a ayahuasca. Pessoalmente, eu acho que a ayahuasca tem um mecanismo de ação um pouquinho diferente, um pouquinho mais que pega dopamina, e isso, a psicose tem a ver com dopamina. Então, acho que ali a ayahuasca é muito poderosa, né? Tem gente que prefere a ayahuasca e respeito, mas do ponto de vista médico, ela é pouco mais delicada, né? Um pouco mais chucra do que o cogumelo, e o menos chucro de todos, o mais gentil de todos é o Atuma, que pessoalmente eu gosto muito, né? Um dos meus retiros eu dou o Atuma primeiro, né? Que ela ajuda mais no processo de limpeza, dessas memórias e tal, e depois seguido do cogumelo como um processo de expansão, né? Primeiro você afunda, resolve as mazelas, as dores mais profundas, e depois você vai para uma expansão mais com o todo, enfim. Essa combinação é muito segura e ela é complementar, né? É assim que eu tenho feito. A gente teve, assim, agora a gente tá gravando esse episódio, se você tá ouvindo em janeiro, a gente não sabe como é que tá, mas pelo menos em outubro, a gente teve um bafafá aí do Conselho Federal de Medicina com o uso da cannabis. A cannabis, até um determinado momento, ela foi proibida, e agora eles entraram novamente com uma resolução, apesar de serem contestados até outubro agora, de que esse uso vai precisar ser enxugado e destinado a só ao tratamento de algumas
patologias, digamos assim, alguns transtornos. Nessa terapia com psicodélicos, o uso, por exemplo, do cogumelo, ele não tem nenhum desse fungo, né, que é o psilocibe, não sei o nome. Psilocibina. Isso, essa psilocibina, ela não é proibida pela Anvisa. Por que você acha que tem uma resistência tão grande do meio médico, do meio científico para o uso, tendo em vista que ele não é proibido? O establishment tem as suas questões, né? Por um lado, eu acho que a ciência, ela tem a obrigação de ser conservadora. A ciência, né? Ela tem de rigor, tá? Porque primeiro precisa se provar eficaz e tal. Não acho isso incorreto. Eu sou cientista, fui pesquisador há muitos anos, né? Tenho 160 e tantos trabalhos publicados. Então, a ciência tem essa premissa, né? E os órgãos reguladores também têm a obrigação, né, o dever de instruir o que pode, o que não pode, o que é seguro, o que não é seguro, né? Então, elas também têm um viés mais conservador, né? Agora, isso é muito bonito quando você está num gabinete. Quando você está com um paciente na frente de você, como médico, você fez um juramento de prover o melhor tratamento para essa pessoa que o seu conhecimento permita. Você tem enfim, é um chamado humano ali, né? Que você sabe que esse remédio ou essa substância pode fazer um bem enorme para essa pessoa. Baseado em quê? Baseado em muitos artigos científicos ou conhecimentos de várias naturezas, enfim. Então você sabe, ou já tem experiência, né? Ou colegas estão usando. Tem um boca a boca que existe na medicina, entende? Você vai no congresso, não é só a ciência que está lá, na minha experiência tal coisa, na minha experiência tal, enfim. Então, a gente também vai usando e vai testando. Por quê? Porque a gente quer o melhor para o paciente. Então, tem essas zonas cinzentas, assim, que não, esses limbos, né? E eu, pessoalmente, eticamente, entre me preocupar com o que o establishment vai pensar e o meu paciente que está na minha frente, eu priorizo o meu paciente. É a minha ética, a minha conduta moral é essa. Eu fui médico, esse é o meu juramento, esse é o meu chamado de vida e essa é a minha obrigação. Eu não deito minha cabeça tranquila no pescoço, sabe, privando um paciente de um tratamento disponível com evidências científicas muito boas ou evidências clínicas muito boas. Eu acho isso. E respeito os médicos também, que são mais conservadores e querem esperar mais evidências. Isso tem a ver com a personalidade. A minha personalidade é não só de estar na fronteira, como avançar a fronteira. Como eu digo, eu gosto de ser um criador do futuro também. Eu também faço coisas, né? A ketamina sublingual foi uma, terapia de processamento de memórias, a abordagem tecnicamente é a outra. O aplicativo pode ter sido? O aplicativo Símbolo, que eu sou, né, um dos fundadores, é a terapia digital, que significa que todo mundo poder fazer uma terapia sem terapeuta, que é uma coisa, né, como assim terapia sem terapeuta? Um processo terapêutico profundo sem terapeuta, via Símbolo. Então, assim, eu tô empenhado em fazer essa mudança acontecer também, né? E sou muito aberto para os pares, né, que fazem isso também. Mas compreendo completamente o perfil de personalidade mais conservador, né? Ou seja, depois desses gente como eu, assim, que a gente vai criando, vai fazendo, vai descobrindo, tem os early adopters, né? As pessoas que adotam rapidamente e tal, e começam a usar, e depois vem, né, os late adopters. Então, tem para todo mundo, né? Então, é assim que se dão os fenômenos humanos, né? E tá tudo certo. Se fosse todo mundo da fronteira, o mundo ia ser muito caótico. Se fosse todo mundo conservador, o mundo não tinha mudança. Isso é Darwin, né? Isso é distribuição de traços de personalidade. Tá tudo certo, né? Que seja assim. Então, é o papel de cada um. O meu papel é avançar nas fronteiras e o papel também dessas instituições é garantir, né? Tem uma intenção positiva de tentar garantir uma certa ordem, né? Só que essa ordem restringe também. Então, você acaba... O que aconteceu com os psicodélicos? E aí entra uma questão também um pouco mais ampla, né? Os psicodélicos também vieram com muita força na década de 60, foi uma década com muita confusão, né? Muito movimento, né? De música, de cultura. Muito para frentex, né? Tava colocando as instituições em xeque, assim, parece que ia derrubar todo mundo, né? Então, claro que veio uma reação contrária a essa história, e agora está vindo com muito mais parcimônia, com muito mais ciência, né? Já está num período mais aberto, uma percepção de necessidade de tratamentos, porque os transtornos mentais vêm aumentando nesses
anos todos. Ao contrário de várias doenças que a gente cada vez mais tem soluções, remédios bons, tratamentos bons, a psiquiatria teve avanços muito modestos depois daquela década de 50, 60, onde surgiram os antipsicóticos, estabilizadores de humor e os primeiros antidepressivos. Foram algumas melhorias, assim, mas não foram assim, mas não foram mudanças realmente radicais, né, assim. A primeira grande mudança radical da psiquiatria nos últimos tempos foi a ketamina, que é hoje, que não se chamava como, ele é um anestésico, né? Não se chamava de psicodélico. Então, ele começou a mexer nesse ambiente. E hoje é uma droga prescrita, né, que se compra, enfim, se usa. E ele altera a consciência, né? Você dissolve o ego, vai para a consciência. Só que ele entrou na medicina meio sem saber disso, né? Entrou como antidepressivo. Olha só, ele é bom para depressão. Só que ele faz esse bem para depressão por fazer esse efeito a lá psicodélico. Então, hoje tem se explorado o que se chama de terapia assistida por ketamina, que é uma coisa que eu já faço há 6, 7 anos, terapia assistida por ketamina. Faz 2 anos que entrou na literatura esse termo, né? Que é explorar terapeuticamente esse espaço de consciência diferente que a ketamina provê. A gente acerta várias coisas, assim, depois descobre o mecanismo, né? É interessante isso. E a ketamina entrou assim, ela entrou pela ciência mesmo, assim, alguém... publicaram lá que ketamina infundir ketamina melhorava a depressão. Então parecia que é um remédio, foi lá e melhorou a depressão, né? Então, só que, enfim, para quem estuda um pouco mais, ou já passou por uma experiência de tomar ketamina, você percebe que não é que você está sem depressão e agora, com depressão, passou a ficar sem depressão. Ele faz um revertério, dá uma mexida forte ali na estrutura, no jeito que você se percebe, né? E nesse processo tem ali, de novo, uma oportunidade, né, para usar. Mas ele funciona bastante, mesmo sem ser... Funciona bastante terapeuticamente, mesmo sem ser com a terapia assistida por ketamina. Ketamina, você injeta ketamina, ou bota sublingual ou intranasal, ketamina numa pessoa que tem depressão, ela tem uma boa chance, ali, 50%, 60% de chance de melhorar muito da depressão. Geralmente isso é reservado para casos mais graves e refratários aos outros remédios. Então, assim, vai evoluindo, né? Uma gangorrazinha, tem movimentos, avança 2 passos, volta 1, daqui a pouco 3 passos, volta 2, e assim, né? Se avançar 10 passos, daí realmente o risco é que feche tudo. Venha uma retração, que aconteceu lá atrás, né? Eu acho também. A gente te conheceu você dando uma aula, literalmente, sobre o uso de aplicativos na saúde. E no final, na mesa redonda, que as pessoas podiam perguntar para você me falou uma frase que me marcou muito. E eu tenho passado por isso, que eu estou aprendendo ainda. Você falou assim, as pessoas não reconhecem e colocam para o lado as emoções e se distraem ao invés de observar as suas emoções. Aquilo me passou, porque eu não era alfabetizada de emoção. A minha terapeuta literalmente pegou como se fosse um dicionário, um emocionário, e me fez ler. Fala aí, nome da emoção, o que você sente quanto isso? Qual situação que você já sentiu isso? Então, eu acho que é um processo que realmente a gente não é alfabetizado a lidar com as emoções, saber o nome delas, reconhecê-las muitas vezes. E, sim, usamos várias distrações para não reconhecê-las. Então, só para te falar isso, que me marcou bastante aquela sua frase, porque eu estava esperando um cara super tecnológico falando de aplicativo e eu não te conhecia, enfim. Mas eu quero entrar no aplicativo para a gente já ir finalizando nosso papo, que foi ótimo. Queria que você falasse um pouco, já falou um pouco da intenção de levar essa terapia para mais pessoas sem a necessidade do terapeuta, mas queria que você contasse um pouco do que é o aplicativo, o que ele faz pelas pessoas, e se ele realmente é só para empresas, autônomos como eu, como a gente faz? Então, só para entender que a saúde mental hoje é um problema de 30% a 40% das pessoas e que somente 1/4 delas busca ajuda especializada. E não é porque não tenha dinheiro, porque não tenha disponibilidade, é por questões internas, principalmente a negação do problema, não preciso de ajuda, ou eu quero resolver sozinho. Essas são as principais questões, né, que entram. E aí que entra o símbolo. O símbolo, como terapia digital, é para permear a sociedade da psicologia, dessa nova psicologia que está por aí. É uma psicologia que tem revolucionado, a gente consegue avançar e expandir a nossa mente, nosso nível de consciência, nossa saúde mental e emocional
com muito mais facilidade do que anos atrás, quando a gente não conhecia esses métodos, né? Ou seja, os mapas da mente estão cada vez mais claros, os processos terapêuticos, enfim. E o que eu fiz foi trazer isso, né, junto com uma equipe grande que está hoje com a gente, né, meus sócios, meus cofundadores, enfim, colegas, trazer isso para uma linguagem digital, né? A tecnologia é o meio, né? Mas o conteúdo, o que a gente quer ali, na verdade, criar uma experiência terapêutica, uma experiência que ajude a pessoa a, enfim, processar e resolver seus traumas, se libertar dos seus dramas, das suas tramas, das suas crenças limitantes, enfim, e aprender a sentir, né? Ou seja, quando eu comentei aquilo, né, assim, uma coisa é nomear uma emoção, outra coisa é você poder se autorizar, se permitir e aprender a sentir as emoções sem julgá-las, né? E deixá-las fluírem e perceber o que elas têm de bom, porque elas não estão aí à toa, né? Eu digo, a vida na Terra tem 3,8 bilhões de anos. As emoções não são um bug da mente, as emoções estão lá porque elas têm funções muito importantes, né? E a sociedade moderna toda, ela realmente nos afasta da emoção, ou vende uma emoção, ela usa a emoção para vender, ou usa a emoção, né? Vamos dizer, eu vivendo uma emoção assistindo um cinema e tal, né? Mas eu digo, muito da saúde hoje, doença, para mim tem a ver do corpo como um todo, não do organismo como um todo, não só da mente, tem a ver o quanto eu só consigo ser equilibrado nas questões racionais e emocionais, sentimentais, né? Se eu consigo sentir e estar confortável com os sentimentos, né? Grande parte das pessoas tem o que se chama de emotofobia, né? Que é a fobia das emoções, né? Então é medo de sentir, ou só quer sentir o bom, não quer sentir o ruim, né? Só que você com isso não ama na intensidade e na profundidade que poderia. E a base da nossa vida, da felicidade, inclusive da longevidade, é amor, né? Então é uma coisa vergonhosa, inclusive, que eu acho que a psiquiatria não fala de amor, né? Digo assim, como assim, né? Mas Não. como assim? Né? Então, processo, né, de saúde mental inclui a capacidade de sentir e estar confortável em todos os sentimentos, usá-los a nosso favor e conectar a partir também dos sentimentos com as pessoas, com a natureza, com tudo, enfim, com o nosso propósito, enfim, né? Senão a gente vira um robozinho, né? E muitas pessoas passam pela vida com o tal do que eu chamo do fazer, pensar, controlar, fazer, pensar, controlar, fazer, pensar, controlar e morreu, pronto, né? Ou quando chega na aposentadoria entra numa crise absurda porque só sabe viver com fazer, pensar, controlar. Então, eu acho que esse é um chamado aí para a consciência global que está acontecendo, né? Que a gente precisa reformular esse paradigma do que é estar vivo, mas entendendo que a sociedade, enfim, hoje ela ganha muito dinheiro com essa. Muitos produtos são voltados para nos afastar dos sentimentos e são confortáveis e eficientes, né? Então, e a gente fica lá pagando para isso aí. Então, acho que quanto mais saudável a gente tá, menos a gente gasta, né? Então, assim, a gente tem um conflito aí para resolver na sociedade, né? Que significaria menos consumo também, preservar mais a terra, preservar mais o que a gente tem de recursos, enfim, né? A gente está num momento aí de decisão. Esse século me parece que tem uma decisão importante da humanidade para onde é que a gente vai, né? É verdade, a gente concorda com tudo isso aí que você falou e por isso, inclusive, aqui no Toque da Saúde a gente tem um quadro onde puxa as pessoas para a consciência e para dentro delas, né? Faz elas refletirem. E a gente tem 4 perguntas que todos os participantes respondem. Agora vai sair o profissional e vai entrar só o Diogo. Tá. O que é saúde para você? Saúde é o fluxo de amor dentro de nós e entre as pessoas. E, portanto, a doença é a obstrução do amor. E o processo de cura é a desobstrução do amor. E uma experiência inesquecível. Encontro com Deus. Legal. Eu tive uma experiência, eu fiz um retiro de alguns dias na Costa Rica, que eu tomei bufalvários, que é considerada a molécula de Deus, que é o mais potente aí dos psicodélicos. São 5 minutos que você se dissolve no amor divino. E depois eu passei com a chuma,
onde eu passei por algo parecido, um pouco diferente, mas enfim. Então esses 2 psicodélicos geraram mudanças muito profundas na minha estrutura psíquica, na minha maneira de ver as coisas e tal. Então são muito inesquecíveis. E se você pudesse escolher uma pessoa, essa pessoa você daria uma caminhada e poderia perguntar o que você quisesse. Quem seria e por quê? Olha só, eu acho que a questão dessa caminhada, o que mais me importaria da caminhada, não é nem o que perguntaria ou não, é o que eu sentiria na presença dessa pessoa, né? E aí, vou trazer uma pessoa não muito conhecida que chama-se David Hawkins, que já morreu há uns anos atrás. Enfim, é um cara que teve iluminações espontâneas, foi um psiquiatra. Ele tem um modelo que eu gosto muito. E ele é uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido e dar uma caminhada por aí. Tem, claro, pessoas mais incríveis, talvez, mas é a pessoa que me veio, é o David Hawkins, que é a pessoa, quem eu estava lendo, inclusive, quando fiz esse retiro e tal. E ele me deu um mapa, assim, muito... Eu gostaria também de estar lá com ele para agradecer a contribuição que ele fez na minha vida. E se você pudesse ter uma habilidade, um superpoder, qual seria e por quê? Pois então, acho que a habilidade de desaparecer, eu acho que é uma habilidade muito interessante. Porque o mundo é... Mas ficar invisível ou desaparecer? Então, eu acho que ficar invisível... Mas, na verdade, que eu acho a habilidade melhor, que seria um superpoder, você desaparecer no sentido do ego desaparecer totalmente, você ficar fundido nesse lugar de Deus, né? Desse divino, infinito amor do universo, né? E voltar quando quiser. Acho que seria um grande poder, que mais ou menos que essa história que o Bufo faz, né? Enfim, mas e se pudesse fazer isso assim, tipo assim, agora eu vou dar uma viajada aqui, vou... Tipo um aplicativo, né? Apaga o aplicativo, daqui a pouco tu baixa ele de novo. Mais ou menos, acho que seria um superpoder incrível, né? É verdade. Então, Diogo, a gente queria agradecer muito a sua participação, esclarecimento sobre todas essas coisas. A gente espera muito contribuir com esse conhecimento, que as pessoas pelo menos se abram a o que está acontecendo no meio da saúde, principalmente. Só que a gente queria saber onde é que a gente te encontra, tá? Rede social, presencialmente, conta aí para as pessoas que estão nos ouvindo. O meu hub principal aí é o meu site, diogolara.com.br, e ali tem tudo meu, ali tem o curso de formação em abordagem integrada da mente, para quem quiser aprender a curar pessoas, né, profissionais de todas as áreas da saúde, ou pessoas que são mais familiarizados com autoconhecimento, podem fazer o curso. Em 2 meses você sai curando gente mesmo, né? Tem também o meu curso sobre psicofármacos e psicodélicos, tem os retiros que eu conduzo, né? Enfim, e eu ainda faço consultas, então algumas consultas eu atendo pouco, porque eu estou mais envolvido com essas questões do símbolo, enfim, tal. Outra dica também é o meu livro Imersão, um romance terapêutico, que é para entender como é que funciona esses processamentos de memórias lendo, né? E o aplicativo Símbolo como um processo de terapia autoguiada, né? Onde a pessoa... Eu diria assim, nos últimos anos eu coloquei muito a minha energia em levar Maomé à montanha, né? Facilitar com que as pessoas tenham um processo de autoconhecimento profundo e cura, expansão, gastando muito pouco, né? Então, lendo um livro, custa lá R$30, e o aplicativo que custa por mês 40 e poucos reais, ou por ano R$300. Então, é desproporcional, vamos dizer assim, o ganho, o impacto que isso pode trazer em relação ao dinheiro que se paga, né? E daí tem os retiros, daí tem outras coisas que se fazem, né? Ou seja, dependendo do interesse de cada um, vai fazendo mais coisas, né? Dá para se aprofundar. Isso, eu tenho estado muito encantado com realmente os retiros em grupo, né? Porque existe uma cura, um nível de cura em grupo que acontece e com os psicodélicos que é muito mágico, né? Muito, muito impactante, né? E as pessoas realmente... Enfim, o que eu passei, eu estou transmitindo para outras pessoas também, né? E isso tem sido muito, muito recompensador. E quero agradecer a oportunidade e parabenizar vocês pelo trabalho de vocês. Obrigada. Muito obrigada. E aí, Edma, para quem a gente vai compartilhar esse episódio? A gente vai compartilhar esse episódio para todo mundo que quer ter saúde mental. Boa, muito bom. Então, galera... Se você conhece alguém que você acha que essa pessoa precisa saber dessas informações, por favor, compartilhe esse episódio, que vai ajudar muito a gente e a pessoa, obviamente. Com certeza. Além de não esquecer de se inscrever na nossa newsletter, galera, para saber sobre saúde. A gente se vê daqui a 15 dias. Valeu!